Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, dia 30 de setembro de 2025. Amanhã, o início do último trimestre do ano, hein? Nós vamos embarcar aí nesse trimestre que geralmente é o mais aquecido na economia. E olha, a economia brasileira já está bombando, o desemprego na baixa histórica. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. É o índice mais baixo de desemprego na história. Então, o ICL Urgente começa nesta terça-feira com notícias de economia, política, o Brasil e o mundo na sua tela, análise a quente e os principais fatos, com atualização sempre ao vivo da Laura Couto, que está na nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que a turma do Centrão, da direita, vamos dizer a palavra correta, né? Não quer de jeito nenhum que os super ricos paguem imposto. Tadinhos. Vão ter que pagar imposto? Não. Parece que a turma do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, do Hugo Mota, do Antônio Rueda, essa turma não aprendeu nada com o caso da PEC da blindagem. E agora estão falando de novo em blindar, mas em vez de blindar os próprios políticos, e aquilo pegou muito mal, depois sofreram uma derrota, uma humilhação no Senado, agora querem blindar os ricos. Nós vamos explicar já o que está acontecendo. Deve haver a votação esta semana da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e o governo propõe, no lugar, né, desses que pagam até 5 mil, que ficariam isentos, os muito ricos têm que pagar. E aí o Centrão diz, não, coitados, vamos achar alguma alternativa. Rico pagar imposto é muito feio, né? Então, isso, dependendo de como eles fizerem, vai ser mais uma manobra que vai ser derrotada e que vai favorecer, ou pode favorecer o Lula e o Haddad que estão nessa ofensiva para cobrar imposto dos mais ricos. Já vamos falar disso. Notícia de agora, 10 minutos antes da gente entrar no ar, saiu a notícia. O Supremo Tribunal Federal publicou o edital de notificação do deputado Fujão Eduardo Bolsonaro. Está aí na tela, manchete da Agência Brasil. STF publica edital com a denúncia contra Eduardo Bolsonaro, né? Aquela denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de coação no processo do pai dele. O documento foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, é o chamado edital, né? Você, em vez de citar a pessoa, você publica e dá conhecimento público através do Diário Oficial da Justiça, nesse caso um diário oficial eletrônico, não é mais no papel, né? Com a publicação, o parlamentar terá o prazo de 15 dias para manifestar ciência sobre esta denúncia. Se o deputado Fujão não se pronunciar, ele pode ser julgado à revelia pelo Supremo. Ontem a gente debatia isso aqui com o Cacai, no ICL Notícias, segunda edição. Ah, mas ele vai ser julgado, pode ser condenado, mas está lá nos Estados Unidos. Não importa. Um dia acaba o mandato do Trump, um dia acaba essa proteção a ele. Se ele for condenado, vai para a lista da Interpol e um dia vai ter que ser mandado para o Brasil para cumprir pena. Eduardo foi denunciado pelo crime de coação, como eu falei, por tentar travar, né, as investigações contra Jair Bolsonaro, tramando, ao lado do governo dos Estados Unidos, planos para obstruir o funcionamento da justiça brasileira, principalmente no caso do pai dele, Jair Bolsonaro. Está feita a citação por via eletrônica, por via de edital, e ele tem 15 dias para se defender. Se não se defender, vira réu de qualquer jeito, né? Deve virar réu de qualquer jeito. Vamos lá, gente, vamos falar do assunto, então, que eu abri aqui o programa falando sobre isso. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais não vai passar sem alguma briga ainda. Vai passar, mas não sem alguma briga. Porque é isso que está na manchete de agora do ICL, nosso site. Centrão articula ofensiva para livrar os ricos da taxação do imposto de renda. A votação da isenção está pautada para amanhã. O Hugo Mota já disse que tem consenso para votar. A questão é que o Centrão prepara esta ofensiva para livrar os ricos.
A Laura Couto vai explicar os detalhes para a gente. Laura. Rodrigo, o perigo mora nos detalhes. É claro que derrubar de vez a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 seria uma jogada péssima do Centrão, já que o projeto é muito popular. Então, a intenção dos partidos de centro é propor emendas ao texto original para destruir a medida compensatória elaborada pelo Ministério da Fazenda, que é taxar quem ganha mais de R$50.000 por mês. Ou seja, eles querem livrar os ricos e os super ricos, que são a minoria irrisória da população. Mas que emendas são essas do Centrão, Rodrigo? Só para trazer um exemplo, entre as mais de 50 propostas, o deputado Diego Garcia, do Republicanos, que é o mesmo partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele quer transferir a conta dos super ricos para as bets. A proposta prevê uma taxa de 15% sobre os depósitos em sites de apostas, pesando a mão sobre os apostadores e os operadores, que seriam aí estimulados para migrar para plataformas ilegais que fogem da fiscalização, reduzindo a arrecadação real. Ou seja, não faz muito sentido, né, Rodrigo? Não faz sentido priorizar só as bets, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, a prioridade é taxar os super ricos. E vocês deveriam taxar as bets também. Mas não taxar as bets para salvar os super ricos. Porque em qualquer país decente do mundo, o rico paga imposto. A proposta do Haddad tem começo, meio e fim. É isentar quem ganha até 5 mil, cobrando mais de quem ganha muito. É o mínimo que eles podem fazer. Mas o Centrão está tentando proteger, mais uma vez, blindar os seus parceiros na Faria Lima e pode pagar um preço político se insistir nessa besteira. Pode pagar. Essa é uma pauta que favorece o Lula. Se forem por aí, vão quebrar a cara de novo, como já quebraram no caso da PEC da blindagem. Bom, o Palácio do Planalto consolidou um posicionamento firme nesta questão. O benefício da isenção até R$5.000 só vai ser realidade se vier acompanhado das medidas compensatórias, ou seja, isenção de imposto de renda só se vier junto com a taxação dos ricos. O governo enfatizou que medida popular, que é isentar R$5.000, só se sustenta com responsabilidade fiscal. Tem que tirar o dinheiro de algum lugar, não pode sair dando benesse sem tirar de algum lugar. É o chamado conflito distributivo. Luta de classes. É tudo a ver, né? Quem é que vai pagar a conta? Então os pobres pagam menos e os ricos vão pagar um pouco mais. O Centrão e o bolsonarismo vão ter que decidir. Ou apoiam as compensações, ou então podem até inviabilizar esse benefício da isenção até R$5.000, que é extremamente popular entre os brasileiros. Bom, vamos falar de mais uma tentativa de manobra da extrema-direita, que parece que está fracassando também. A pauta da anistia para Jair Bolsonaro, para os golpistas, para os generais e para os baderneiros do 8 de janeiro. Continua com um rumo incerto a pauta da anistia no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, você acompanhou aí, o Centrão e os bolsonaristas não conseguem chegar num consenso. Aliados de Jair Bolsonaro estão irredutíveis com a ideia de dosimetria, não aceitam isso, porque o Paulinho da Força, aquele deputado amigo do Aécio, do Temer, propôs, em vez de anistiar, vamos fazer uma redução das penas, porque daí o Bolsonaro também indiretamente acaba sendo beneficiado. E a família Bolsonaro diz, não, redução de pena não, queremos anistia total. Né? E aí não passa. E a esquerda não aceita nem a redução de pena, então o Paulinho não tem voto para aprovar a anistia, nessa linha que eles querem aí. No Senado Federal, a proposta alternativa do Davi Alcolumbre parece que está avançando um pouco mais. Laura, conta pra gente esse imbróglio que também está atrapalhando a extrema-direita nesse momento. Rodrigo, justamente isso que você falou. Com essa falta de acordo entre os principais líderes partidários na Câmara, a avaliação é de que o tema não tem condições de ser votado nesse prazo curto, porque isso aumenta o risco de ampliar as tensões políticas ali na casa. Mas é isso, no Senado o movimento é diferente. O senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, vem desde o começo articulando com o Rodrigo Pacheco uma formulação de uma saída que substitua a anistia por um projeto de dosimetria. E esse texto tem o objetivo de diminuir as penas dos condenados do 8 de janeiro, desde que eles sejam considerados de menor protagonismo. A ideia com isso é deixar de lado o perdão amplo e mantendo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais envolvidos na trama golpista. E essa iniciativa já foi discutida com pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que veem a proposta como uma alternativa mais defensável do ponto de vista jurídico, Rodrigo. É isso, mas a anistia na Câmara, que estava até colocada em cima da mesa como uma espécie de chantagem, chegou a ser colocada como uma chantagem explícita. Olha, ou aprova a redução de pena na Câmara,
ou o Centrão não vota o imposto de renda, a isenção do imposto de renda. Isso aí está derrotado. Segundo ponto, a ideia do Paulinho de, não, vamos reduzir as penas fazendo um acordo, não tem esse acordo. A direita o bolsonarismo não quer e a esquerda não quer. Então tem 250 deputados aí que não querem e é impopular isso hoje no Brasil. Não é uma pauta que interessa ao brasileiro. Então, a direita, nesse momento, está sem rumo no Brasil. Sem pauta, com o seu principal chefão preso e provavelmente daqui a pouco na papuda, com o filho dele tramando nos Estados Unidos, meio na base do desespero e sem candidato, sem nome definido para 2026. Essa é a situação, um desarranjo geral no lado da direita, enquanto o Lula vai recuperando a sua popularidade ao longo das últimas semanas. Vamos falar da CPMI do INSS, mais um preso em flagrante no Congresso Nacional, hein? Uma sessão que virou a madrugada. O presidente da CONAFER, confederação que reúne empreendedores rurais. O que é isso, empreendedores rurais? Bem, enfim, ele é que foi preso. A entidade é suspeita de participar das fraudes com os aposentados. Ele foi acusado de falso testemunho, está aqui na tela, ó. Ele foi acusado de falso testemunho durante a sessão e aí, ordem de prisão. O nome dele, Carlos Roberto Ferreira Lopes. Ele é o segundo a ter prisão decretada durante depoimentos na comissão. Antes dele, o antigo sócio do careca do INSS, que seria o cabeça aí da fraude, chamado Rubens Oliveira Costa, também foi detido, acusado de mentir na CPMI. Bom, no caso do Lopes, que foi esse aqui preso hoje, ele negou envolvimento no escândalo, mas afirmou desconhecer os detalhes de operações de empresas ligadas à CONAFER e a voz de prisão acabou sendo anunciada pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana do Podemos, um bolsonarista daqueles, hein, em Minas Gerais, aproveitando aí para surfar, fazendo essas... Tá achando que é delegado ali, né? Ele que apresentava programa policial em Minas Gerais, antes de ser... Programa desse de fim de tarde, antes de ser senador bolsonarista. Vamos conferir o momento da decretação da prisão lá na CPMI. Vamos lá. Em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Teatrinho bem montado ou mal montado? O que vocês acharam, hein? Estava com o texto prontinho ali para prender o sujeito. Conteúdo para a campanha eleitoral do ano que vem. Foi isso que o senador preparou aí. Não sei se o sujeito estava mentindo mesmo. Mais uma frase feita, né? Assim, um negócio montadíssimo, virando um teatro assim ali, essa CPMI do INSS. O Lopes, né, que foi preso, pagou fiança, acabou liberado logo em seguida. O valor não foi divulgado. Ou seja, um grande teatro lá na CPMI do INSS. Os bolsonaristas tinham grande esperança de transformar essa CPMI num lugar de grande constrangimento para o governo. Na verdade, tem gente de todas as linhas sendo investigada. Se tiver gente ligada ao governo Lula, tem que ser punida. Aliás, já foi afastado o ministro e tal. Mas essas fraudes começaram nos governos anteriores, principalmente no governo do Bolsonaro. Então, todo mundo que tiver envolvimento tem que ser punido, o dinheiro devolvido para o aposentado, sem teatrinho de senador bolsonarista, como a gente acabou de ver. Mas eles tentam, continuam tentando. Parece que até o presidente Lula, hein, Laura, nos últimos dias, quase virou vítima desses golpistas na área das aposentadorias, é isso? Rodrigo, isso é o que a Polícia Federal está investigando no momento. A suspeita é de que um fraudador tentou transferir a aposentadoria paga ao presidente Lula para um morador do Pará. Mas a movimentação foi vetada pelo INSS, o que evitou prejuízos maiores. Além disso, pessoas com acesso à investigação também afirmaram que o perfil do presidente na plataforma Meu INSS chegou a ser acessado remotamente. E isso só mostra que ninguém estava salvo dessas fraudes, né, Rodrigo? É verdade, quer dizer... Era um esquema grande de fraude e um controle mal feito também, né? Os aposentados muitas vezes não conseguem colocar ali controles. É tudo feito de maneira digital. Pessoas, às vezes, mais velhas têm alguma dificuldade. Qualquer um tem dificuldade, na verdade, com a tecnologia, mas algumas pessoas mais velhas têm mais dificuldade. E os malandros se aproveitam disso
com falta de controle por parte dos meios que deveriam fazer esse controle. Vamos falar de boa notícia na economia. Olha só, no Brasil, o desemprego bateu na mínima histórica. Eu me lembro do governo da Dilma, que era considerado emprego pleno emprego, que, aliás, alguns economistas dizem que não há nada mais subversivo no mundo do que pleno emprego, porque tira do capitalista, inclusive, a chance de dizer eu te mando embora. Na verdade, é o empregado que diz, bom, eu vou embora, porque eu tenho outro emprego melhor na outra esquina. Não chegamos nesse ponto ainda, mas o Brasil está numa mínima histórica no desemprego, segundo o levantamento da PNAD, né, pesquisa por amostragem de domicílio divulgada hoje, a taxa se manteve em 5,6%, acompanhando o movimento do trimestre passado. Vale lembrar que esta queda vem desde maio, quando a taxa era de 6,2%. Então vem caindo mês a mês. Com o resultado, são pouco mais de 6 milhões de pessoas desocupadas no país no trimestre que se encerrou em agosto. É o menor contingente da série. Em relação ao mesmo período de 2024, a queda foi de quase 1 milhão de pessoas, ou seja, 1 milhão de pessoas saíram do desemprego e conseguiram uma ocupação. É claro, os salários não estão como a gente gostaria que estivessem, precisa melhorar muita coisa, mas a economia, impressionantemente, porque os juros altos e mesmo assim a economia vai bombando. Isso é mais uma boa notícia para o Lula. Ele se prepara para montar os palanques para 2026 com desemprego em baixa, com o centrão todo estropiado, com a direita sem candidato. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse governador que era apontado como candidato natural e está todo enrolado. Vamos falar mais sobre ele, o Tarcísio. Vamos lá. Pessoal, notícia que a gente vem acompanhando desde o fim de semana, notícia grave de São Paulo, mas que pode se espalhar para outras partes do Brasil. Atenção, hein? Subiu para 5 o número de mortos por intoxicação com metanol no estado de São Paulo. Metanol misturado à bebida alcoólica. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde, está aí na nossa manchete. Você tem mais detalhes também lá no nosso site, serienoticias.com.br. No total, já há 22 casos envolvendo contaminação por metanol. 7 confirmados e 15 em investigação. E desse total, nós temos as 5 pessoas que faleceram e casos também de deficiência visual, cegueira, que em muitos casos pode ser irreversível. A informação sobre os casos foi dada hoje numa entrevista coletiva em que, finalmente, o governador Tarcísio resolveu botar a cara nesse caso. Uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Também participaram da entrevista o governador, além do governador Tarcísio, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. Tarcísio afirmou que criou um gabinete de crise para monitorar a situação e descartou, olha só como ele está tentando se adiantar, e sentiu como esse caso aqui também mostra o descaso do governo Tarcísio com a saúde pública e com a segurança em São Paulo. Ele descartou o envolvimento do PCC nesses casos de falsificação de bebida. Vamos conferir um trecho da entrevista do governador de São Paulo. Vamos lá. Muito tem se especulado sobre, e aí agora tem esse negócio em São Paulo. Tudo que acontece é PCC, né? Se tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si, né? Então, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas e, como a gente tem falado, é um problema estrutural. É um problema estrutural. Eu achei curioso como ele começou. Agora tudo que acontece em São Paulo é o PCC. Gente, esse aí é o cara que na eleição municipal com as urnas abertas, esse aí, o Tarcísio, foi numa entrevista e disse que tinha sido dado um salve do PCC para votar no Boulos. Aí pode falar do PCC. Aí tudo tem a ver com o PCC. Curiosamente, a Justiça Eleitoral nem mexeu com o Tarcísio. Ele usou o governo de São Paulo para acusar o Boulos de ter envolvimento com o PCC. E aí, a hora que vem, as pessoas levantam. É uma hipótese. O crime organizado estaria por trás da operação dessas destilarias fajutas que colocam em risco a vida? Não há nenhum indício.
E olha a cara do Derrite do lado dele. Esse aqui, ó, você vai ouvir falar desse cara aqui. Você que não é de São Paulo. Secretário de Segurança, policial militar. Foi nomeado pelo Tarcísio com aquela linha: eu ponho gente que prende e arrebenta. Estão prendendo e arrebentando o quê? Abriu mão de inteligência policial. Adotou o discurso burro, imbecil, de que se resolve tudo com a violência e matando. Como é que você resolve agora, Tarcísio? E enquanto esses casos estavam explodindo aqui em São Paulo ontem, ele estava mais uma vez lambendo as botas do chefe da quadrilha em Brasília. Sentiu, é o famoso sentiu Galvão. Convocou uma coletiva para dizer: não tem nada a ver com o PCC, essas intoxicações com o metanol, não tem nada a ver com o PCC. Por que tão rápido? Por que descartar isso tão rápido, Tarcísio? E a Laura Couto tem mais informações que indicam que há autoridades pensando diferente, não é isso, Laura? Rodrigo, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a origem do metanol usado para batizar essas bebidas alcoólicas no estado de São Paulo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que a situação é grave e foge dos padrões comuns. E segundo o ministro, o inquérito policial tem o objetivo de verificar a procedência da droga e a rede possível de distribuição, inclusive para outros estados do Brasil. Para o Lewandowski, tudo indica que existe uma distribuição para além do estado de São Paulo. E tem mais, mesmo o Tarcísio tendo dito que o PCC não está envolvido no caso, o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, afirmou que vai ser investigada, sim, uma possível relação dos casos com o crime organizado. A suspeita da Associação Brasileira de Combate à Falsificação é que o metanol usado para adulterar as bebidas seja o mesmo que vinha sendo importado ilegalmente pelo PCC para adulterar combustíveis, Rodrigo. E para quem não sabe, o metanol é uma substância altamente inflamável, tóxica e de difícil identificação, e o produto é um tipo simples de álcool incolor e com um cheiro parecido ao da bebida alcoólica comum que a gente bebe, né, Rodrigo? É isso, quem bebe, né, Laura? Eu não sei. É isso. Ó, o Ministério da Saúde também está monitorando os casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo. A orientação é que as unidades de saúde, em especial a rede de urgência, sigam protocolo de notificação para casos suspeitos. Os principais sintomas, atenção: visão turva, perda de visão, podendo levar à cegueira, inclusive, e mal-estar generalizado, incluindo náusea, vômito, dores abdominais e suor excessivo. Está aí, ó, o governo estabelece protocolo para casos de intoxicação por metanol. A gente falou do Tarcísio. Enquanto o caldo entornava aqui em São Paulo, com esse caso aí do metanol, o Tarcísio largou tudo mais uma vez, nós mostramos aqui ontem, e foi para Brasília para visitar o golpista Jair Bolsonaro. Temos até a foto, já mostramos essa foto ontem, mas por que eu estou voltando nisso hoje? Porque, de acordo com interlocutores, né, a gente sabe, o governador de São Paulo tratou ali sobre rumos políticos, sobre candidatura a senador, ofereceu o Derrite, aquele que apareceu na coletiva para ser candidato a senador, tentou sondar com o Bolsonaro. E aí, você me apoia, Jair, para ser candidato a presidente? E, enquanto isso, situação fora de controle em São Paulo. Mas, gente, ele fez essa visita num dia em que toda a elite política brasileira que tem responsabilidade estava no Supremo Tribunal Federal para a posse do Fachin. Não pegou nada bem o que o Tarcísio fez mais uma vez. De um lado, abandona São Paulo, não tem compromisso com São Paulo, vai a Brasília e, em vez de ir à posse do Fachin, ele vai dar fazer esse aperto de mão com o condenado, com o chefe da quadrilha, em vez de cuidar das quadrilhas aqui em São Paulo. Por que não foi no STF? Laura, isso gerou mal-estar, inclusive em gente da direita, não é? Exatamente, Rodrigo. O Tarcísio está apanhando de todos os lados. Além de ter pegado mal isso, de largar São Paulo em meio ao caos das mortes pelo metanol, o governador também está sendo alvo de críticas até dos próprios aliados, porque ele estava em Brasília e simplesmente não apareceu para a posse do novo presidente do STF, o Edson Fachin. 2 governadores do campo da direita disseram para o blog do Valdo Cruz, do G1, que o Tarcísio cometeu um erro político ao não comparecer ao evento mais importante de Brasília, sendo que ele estava na capital para se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos governadores que não se identificou disse, abre aspas, o Tarcísio mostrou total falta de independência, faltou a ele o sentimento de um homem público, que não pode misturar as coisas das divergências políticas com a institucionalidade do país. O outro governador de direita, que também não se identificou, disse, abre aspas, depois de fazer críticas duras ao Supremo, ele deveria demonstrar que está aberto ao diálogo comparecendo à posse do Fachin. Ele acaba se isolando assim, Rodrigo. É isso, então críticas inclusive no campo da direita, não estamos falando de críticas pela esquerda, é crítica de gente da direita, achando que, mais uma vez, o Tarcísio tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém.
não tem apoio da família Bolsonaro até agora e vai se mostrando uma pessoa pouco confiável junto às instituições brasileiras, junto ao povo de São Paulo, e não vai nem na posse do Supremo Tribunal Federal, o novo ministro Fachin, que está propondo aí uma pacificação. Eles não falam tanto de pacificação? Era hora dele estar lá em vez de ficar abraçando o condenado Jair Bolsonaro. Situação complicada, gente, porque tem mais um caso, né, envolvendo aí a imagem do Tarcísio e a crise na segurança pública. Hoje, um suspeito de envolvimento no assassinato daquele delegado Rui Ferraz Fontes. Vocês lembram que caso chocante? O carro dele perseguido, né? Capotou, ele foi assassinado, o delegado que chefiou a Polícia Civil de São Paulo. O homem identificado como Humberto Alberto Gomes, que teria participado da execução, foi morto hoje no Paraná, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, ele morreu após ter resistido à prisão. A gente conhece esse, né? Resistido à prisão. Tem uma cara de queima de arquivo impressionante. Humberto está ligado a esse caso do delegado Rui Ferraz porque teve as impressões digitais encontradas numa casa em Mongaguá, que é um município ali pertinho de Praia Grande. O crime foi em Praia Grande. E as impressões digitais desse homem foram encontradas numa casa que teria sido o esconderijo de onde os bandidos saíram para a execução. Tudo isso está sendo investigado. A Polícia Civil pediu a prisão já de 8 pessoas por suspeita de envolvimento na morte do delegado Rui. É um caso gravíssimo que continua sem solução. Vamos para o noticiário internacional. O presidente Donald Trump fez hoje um dos discursos mais assustadores desde o início do seu mandato nos Estados Unidos. A gente tem até a manchete aqui, uma manchete até certo ponto surpreendente. Não, é aquela anterior. Trump convoca generais e exige lealdade ideológica em movimento similar a ao do regime da Venezuela. Então a Folha está qualificando o Trump já não como um governo normal, mas como um regime. Eles costumam se referir à Venezuela, o regime do Maduro. É o regime do Trump. A Laura Costa tem mais informações, porque foi uma cerimônia realmente de regime fascista. Laura, conta pra gente. Rodrigo, olha isso. O Trump convocou centenas de oficiais generais das Forças Armadas para apresentar um plano de enquadramento à ideologia de extrema-direita do presidente. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, também estava presente e anunciou que quem estiver descontente tem que pedir demissão. Mas não acaba por aí. A sala estava cheia de oficiais das Forças Armadas e Trump pediu apoio para o que ele chamou de uma guerra interna nos Estados Unidos. Vamos ver o vídeo, gente. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia, while America is under invasion from within. We're under invasion from within. No different than a foreign enemy, but more difficult in many ways because they don't wear uniforms. At least when they're wearing a uniform, you can take them out. These people don't have uniforms. But we are under invasion from within. We're stopping it very quickly. Estamos sob invasão interna, ou seja, nas ditaduras militares aqui na América Latina nos anos 60 e 70, foi muito comum isso. Você cria o inimigo interno e coloca as Forças Armadas para atacar quem está dentro do seu país. Então o Trump está propondo um fortalecimento, uma unidade das Forças Armadas em torno do projeto de extrema-direita, que já está em andamento. É um regime perigosíssimo para o mundo e para quem mora nos Estados Unidos. Mais ainda, a gente viu o caso aí da cineasta brasileira que está desaparecida, foi presa, ninguém sabe onde é que ela está. Pessoas são levadas para a cadeia sem o menor controle. Antes do discurso de Trump, o secretário de Guerra dos Estados Unidos também criticou os generais gordos, foi a expressão que ele usou. Olha, é uma vergonha a gente ter general gordo circulando por aqui, né? É a fala do Pete Hegseth. Acho que a gente tem um trechinho também, dá tempo de ver? Vamos ver? The new War Department golden rule is this: do unto your unit as you would have done unto your own child's unit. Would you want him serving with fat or unfit or undertrained troops? Or alongside people who can't meet basic standards? Or in a unit where standards were lowered so certain types of troops could make it in? In a unit where leaders were promoted for reasons other than merit, performance, and warfighting? The answer is not just no, it's hell no. É isso. Você confiaria num regime desse daí para comandar a proposta de paz na Palestina? Não dá, né? Aliás, hoje o Trump deu um prazo de 4 dias para o Hamas
aceitar ou aceitar o plano de cessar-fogo imposto por ele e pelo criminoso de guerra bandoleiro Benjamin Netanyahu. A gente vai seguir acompanhando tudo isso. Muito perigosa a situação no mundo inteiro. Obrigado, Laura, mais uma vez ao vivo aqui com a gente no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. É isso aí. Eu deixo um convite aqui para você, pessoal. Dos mesmos criadores de Vai Pra Cuba, vem aí uma nova superprodução do ICL, superprodução internacional. Tá aí na tela, ó, Vai Pra Argentina, carajo! Você já sabe do que se trata. Eduardo Moreira foi para a Argentina para revelar a verdade por trás dessa fake news, né, que a elite neoliberal brasileira diz. O Milei é um grande exemplo. Exemplo do quê? E aí, esse documentário feito aqui pela equipe do ICL vai ao ar e você vai ter oportunidade de assistir a estreia no dia 9 de outubro, às 8 da noite, na próxima quinta-feira. Não essa dessa semana, na outra semana. Garanta o seu ingresso digitando iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, e aí a nossa equipe te avisa na quinta-feira, dia 9 de outubro, para você acompanhar ao vivo esse documentário que vai mostrar como é que está a situação no país lá, governado ou desgovernado pelo Javier Milei. É isso aí, gente. iclurgente.com.br, se inscreva para acompanhar o documentário. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. Valeu! Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina. Verdade ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.